Henrique, ele tem 23 anos de experiência em TI, atuando como arquiteto de soluções de TI, data center, venda, pré-venda, soluções de TI, coordenação de equipe e projeto de infraestrutura, consultoria para projetos de infraestrutura de TI, treinamento, capacitação. O cara é o cara. E ele trabalha com, hoje, tecnologias de HCI, Storage, Backup, Network e virtualização. Sandro, a palestra é sua, o tempo é seu, e nos agracie aí com o seu conhecimento. Bom dia, pessoal. Não vai todo mundo embora, não. Bom, a primeira coisa que eu queria era agradecer a oportunidade de estar aqui, tá? Agradecer o convite. Para a gente é sempre uma honra, uma alegria poder falar um pouco de tecnologia, poder representar a Compuaire, tá? Que é uma empresa que está no mercado aí há muitos anos, entregando soluções de valor, né? Não só tecnologia, mas que trazem, de fato, algum resultado para os nossos clientes. Tá? Então, quero agradecer a todo mundo. Queria fazer uma pergunta. Eu acho que quem são alunos aqui da instituição? Levanta a mão, por gentileza. Tem poucos alunos. O resto são profissionais de mercado, então? Legal. Tá bom. Quem é da área de segurança da informação aqui? Quase ninguém, né? Mas vamos lá. Eu já explico por que eu fiz essa pergunta. Tá? A ideia é falar um pouco de como serviços gerenciados de soluções de armazenamento. A minha área, mais especificamente, tá, é armazenamento e proteção de dados. Tá? Então, vai ser o foco desse momento que a gente vai estar aqui conversando, é mais especificamente na área de proteção de dados em armazenamento. Tá? Falar um pouquinho da Compuaire. O Everton esteve aqui ontem, já deve ter falado, não sei se todo mundo estava presente, mas a nossa empresa é uma empresa que está aí, ela tem mais tempo do que eu no mercado, né? A Compuaire já tem mais de 29 anos de mercado, atuando aí no Brasil todo. Cada um desses lugares, desses pontinhos aqui, é um ponto de presença nosso, ou clientes, ou projetos que a gente já trabalhou, que a gente já fez. Tá? São clientes, né, desde um cliente bem pequeno até clientes, né, de alta escala. Tá? Mais de 1.000 clientes, 260 colaboradores, tá? A gente cobre o território nacional todo. Isso aqui é uma coisa muito importante para a Compuaire, que a gente sempre gosta de falar muito. Tá? Mais de 400 certificados e treinamentos em tecnologia. Nosso time técnico, ele é um time muito robusto em termos de conhecimento e experiência. Tá? Então, isso é uma coisa que a gente sempre gosta de trazer. O processo de seleção da Compuaire, ele parte desse princípio de que a equipe ela tem que ter, além dos fatores humanos, que são muito importantes, ela tem que ter alta capacidade para entregar para o cliente a coisa com qualidade. Tá? Então, nosso time técnico é um time técnico muito capacitado. Aqui são um pouco do nosso portfólio de soluções que a gente consegue atender. E aqui é o nosso principal parceiro hoje, né, que é a Huawei, que, digamos assim, é o nosso motor, né, de trabalho, mas a gente consegue agregar. A Huawei sozinha, ela não vai entregar tudo que a gente consegue entregar, mas então a gente precisa juntar com todas essas outras soluções, esses outros parceiros, para poder entregar uma solução que vá ser completa para o cliente, e não só num ponto específico. Tá? Só para, por exemplo, a gente tem aqui na área de armazenamento, aqui na área de servidores, aqui na área de backup, né, enfim, inteligência artificial. Tá? Então, tem uma série de opções aí para a gente poder trabalhar e juntar numa solução. Aqui é um pouco dos nossos clientes. Tá? E aqui tem uma coisa interessante, que é o seguinte: por que, num momento que se fala muito em computação em nuvem, armazenamento em nuvem, por que armazenar dentro de casa? Né? E aqui eu quero trazer um dado. Quando a gente olha para essa tela aqui, esses clientes aqui, por baixo,
eu estou falando aí na casa de uns 150 petabytes de projeto da Compuare com esses clientes. Tá? Tem cliente aqui de 70 petabytes de armazenamento on-premise, equipamentos dentro do cliente. Tá? Então, está todo mundo indo para a nuvem? Não sei. A gente fala, isso eu estou falando só da Compuare, tá? Isso eu estou falando só de Huawei. E eu estou falando por baixo. Fernando, você tem o número? Chega a 200, 300 peta aí de solução de armazenamento? Tem um cliente aqui que sozinho é 70 petabytes. Tá? Então, será que é importante armazenar dentro de casa? Com certeza. Tá? Aqui um pouco do que a gente faz, tá? Relacionado a data center. Assim, é uma gama de possibilidades. Aqui da parte de Business Solution, porque a empresa ela vende solução, né? E para não ficar só na lata, a gente passa para a área de inteligência. Tá? Então, toda essa camada aqui de inteligência para poder entregar junto com as soluções dos fabricantes que a gente representa. Tá? E aqui é o nosso foco aqui do que a gente vai falar rapidamente. E aí, mais um aviso, uma coisa importante. Nosso objetivo aqui não é esgotar o tema de armazenamento, tá? Perdão, o tema de segurança em armazenamento. Eu não teria como esgotar, tá? Nem em 20 minutos, né? Eu acho que nem na vida toda a gente vai conseguir esgotar o tema de segurança da informação. Eu costumo dizer que as empresas investem na casa de milhões de dólares em soluções de proteção de dados, e aí vem um garoto da Ásia, de 12, 15 anos, e acaba com o teu investimento, joga tudo por terra. Mas não é por isso que a gente vai deixar de investir em solução de proteção de dados. Tá? Então, essa palavrinha ransom, né, é uma palavrinha que vem tirando o sono aí de muito gestor de TI, muito diretor de TI, muita gente da área de segurança, né? Há alguns anos já vem tirando o sono. Né? Tenho certeza que quem é da área de segurança vai dormir preocupado com a possibilidade de sofrer um ataque de ransom. Certeza absoluta. Tá? Eu já fui da área de operação e eu tenho certeza que isso acontece. Tá? Então, aqui é um pouquinho, tá, de como acontece o processo de ataque, a infecção, aí vem a criptografia e a movimentação lateral dentro desse ambiente. Tá? E a questão assim, existe uma coisa que a gente sempre fala, os alunos vão ouvir falar muito, e profissionais já ouviram falar muito, que é o seguinte: não é se eu vou ser atacado, qual é o momento, em que momento que eu vou ser atacado. E a questão nem é se eu já tenho uma ameaça dentro da minha rede. Com certeza a ameaça já está dentro da sua rede. A probabilidade da ameaça estar dentro da rede ela é altíssima, seja ela em qualquer nível de empresa, em nível de investimento. Ninguém vai dizer com certeza assim, a minha rede está livre das ameaças, não. Você não vai afirmar isso, é uma irresponsabilidade. Tá? Aqui um pouquinho de dados, e aí, para não me alongar muito, eu gosto muito dessa informação aqui. 16 dias. Os ataques de ransom causaram, em média, 16 dias úteis de paralisação de sistema. Então, dependendo da empresa, uma paralisação de 16 dias representa a morte dessa empresa. Tá? Então, mais do que fazer backup, você tem que ter condição de se recuperar de um problema. Então, quando a empresa sofre um sinistro, um problema na área de segurança, os telefones na TI começam a tocar sem parar, e aí a coisa escala até a diretoria e vira o caos. Né? Vira o caos. E aí, se você é um cliente da área de saúde, se você é um cliente da área financeira, isso aí, assim, o nível de estresse é altíssimo, tá? Porque o impacto nos clientes é direto. Tá? Então, esse tempo de recuperação aqui, ele é
ele é decisivo. Então, você precisa ter soluções que você consegue se recuperar rapidamente, e a gente vai falar um pouco mais sobre isso mais para frente. Tá? O armazenamento, a ideia é construir uma linha de defesa para a resiliência de dados. Tá? Então, eu gosto desse slide aqui, porque ele diz o seguinte, ó, para você se proteger, você começa a investir em várias camadas da tua rede. Então, você investe no firewall, você investe nos teus switches, você investe na segurança do AP, você coloca um EDR, um XDR, você protege o endpoint, você protege o celular, você investe na proteção de tudo, em várias camadas, para você poder diminuir a possibilidade de ataque. Mas o teu dado ele está armazenado em algum lugar. Ele está armazenado em algum lugar e, muitas vezes, a empresa esquece de proteger esse local onde o dado está armazenado. Protege o celular, protege o notebook, cria milhares de regras no firewall, coloca ferramentas de detecção e análise de comportamento da rede, mas esquece de proteger onde o dado está armazenado. E é aí que entram as nossas soluções. Tá? A Huawei, junto com a Compoire, elas entendem que eu também preciso proteger o local onde esse dado está armazenado. Eu preciso ter o cuidado de investir lá também. Tá? Não é para deixar de investir no resto, mas eu preciso ter o cuidado para investir lá. E não diferente, não só na produção, eu também preciso investir no meu backup. Por quê? Como é que acontece o ataque de ransom? O atacante ele só vai disparar a criptografia, ele só vai anunciar o seu ataque quando ele tiver certeza que esse atacante, que esse cliente, né, que essa infraestrutura não pode se recuperar. Ele não vai conseguir se recuperar desse ataque, ele não vai conseguir restaurar o dado. Então, o que ele faz? Ele ataca o backup também. Então, ele criptografa o dado que está aqui, e ele criptografa o backup, ele assume o backup, ele destrói o backup, e aí ele anuncia o ataque. Tá? Então, assim, em algum momento ele vai chegar, em algum momento ele vai atravessar as barreiras. Tá? Ele vai chegar lá. Outro dado importante, ó, o backup é o principal método de recuperação. Ó, tá? 70% dos métodos de recuperação desse ambiente é através do backup. Tá? 40% foram pagos com resgate e somente 2% com técnicas de descriptografia. Tá? Então, esse backup ele precisa ser confiável. Então, eu preciso criar mecanismos no meu dispositivo de armazenamento, no meu storage de armazenamento, e eu preciso garantir que o meu backup seja confiável. Muitas vezes, esse dado ele está... foi feito o backup, mas ele já foi corrompido e ele foi para o backup corrompido. Corrompido no sentido que ele já tem a ameaça lá dentro. Então, ele foi para o backup já com a ameaça. E aí eu recupero a minha infraestrutura do ataque, eu restauro ela, reinstalo tudo, reconfiguro, e quando eu volto o backup, acontece de novo porque o dado está contaminado. Então, eu preciso ter um backup confiável e recuperável. Tá? E aí eu preciso usar técnicas para tentar ajustar isso, tentar conseguir isso. Tá? Então, o air gap é uma das soluções, onde o objetivo é o meu dado ele precisa estar isolado, eu pego o meu dado que está puro, vamos chamar assim, e coloco ele dentro de um backup separado, tá? Isolado. Vamos acelerar aqui, que a gente tem pouco tempo. Aqui são algumas das métodos que a gente precisa ter. Né? Isso aqui é uma conduta para o teu backup. Tá? Aqui são algumas técnicas que a Huawei traz dentro das suas soluções para poder garantir alguns níveis de proteção. Então, isso aqui é muito importante, a análise do que está armazenado. Então, ter ferramentas dentro do teu storage, dentro do teu dispositivo de armazenamento, que consigam analisar aquilo que está lá dentro. Se o teu dado está contaminado ou não com ferramentas de análise, ou através de assinatura, ou através de comportamento. Criar cópias imutáveis, né? Garantir que depois que o dado foi gravado, ele não vai ser alterado.
né? Congelar o dado, fazer um snapshot que somente leitura, ou criar snapshot que a gente chama de secure snapshot, né? Snapshots seguros. Prevenção do vazamento de dados, né? Através de protocolos criptografados de comunicação para acesso ao dado. Então, criptografar a comunicação entre o usuário e a aplicação com o dado que está armazenado. E o air gap, que é poder pegar, pegar o dado, que eu chamo que são as joias da coroa, e poder armazenar ele num local que está isolado da rede. Tá? Isolar ele da rede, tirar ele da rede. Como, Sandra? Aí a gente pode conversar depois sobre que técnicas que são possíveis. Então, aqui é o meu ambiente de produção, tá? E aí eu posso criar um ambiente de isolamento para o meu backup, e aí os meus dispositivos de backup vão ficar em um ambiente isolado, e eu crio, vai existir um link de comunicação, mas esse link é controlado o momento em que ele é aberto para fazer a replicação ou não. Eu posso criar um ambiente isolado para a minha produção, então aqui é para o meu backup, então ambiente de isolamento do backup e ambiente de isolamento da produção, porque são equipamentos de natureza diferente, performance diferente, características diferentes. Então eu posso ter dispositivos diferentes e criar as várias camadas para proteger. O que é muito importante aqui? Esse aqui é o meu ambiente de produção. Qualquer carga superior que eu aplico aqui, eu vou pesar mais, eu posso impactar na minha aplicação. Tá? Quando eu separo esse dado puro aqui, ou então um dado que eu acho que não está contaminado e jogo para cá, eu consigo aplicar técnicas de análise aqui fora do meu ambiente de produção, e aí esse ambiente de produção ele não vai pesar, ele não vai impactar na aplicação. Aqui a mesma coisa. Então, eu tiro o meu dado do meu ambiente de produção, coloco ele no meu backup ou numa outra área de produção separada, e aqui eu aplico técnicas de análise. Então, eu tenho uma ameaça que hoje eu não conheço, mas na semana que vem vai sair uma assinatura que vai identificar, olha, está lá, aquele teu dado que você achava que estava limpo, ele não está limpo. E aqui, só que o ataque não aconteceu ainda, e você pode aplicar técnicas de remoção aqui. Tá? Bom, não sei como é que está o nosso tempo. Encerrou? Bom, aí a gente tem aqui algumas coisas relacionadas à velocidade de recuperar esse dado, tá? Com mais velocidade. A questão do air gap para automatizar. E, enfim, vamos finalizar aqui. E para dizer um pouco que a Huawei vai ter ali várias soluções, tanto de backup, quanto de produção, quanto outros tipos de soluções de armazenamento para inteligência artificial, etc., que vão te dar performance e proteção. Tá? E aí eu quero agradecer de novo a oportunidade e dizer que, se vocês quiserem bater um papo depois ali, para a gente falar mais sobre isso, mais sobre técnicas de proteção de dados em armazenamento, estou à disposição de todo mundo. Obrigado. Sandro, Pedro, aumenta um pouquinho meu microfone. Sandro, antes de você sair, eu gosto... Ontem a gente estava conversando aqui no auditório sobre a TI na prática, sobre IA na prática. A gente quer cases de prática. E você está falando aí camadas de segurança para chegar no dado e também lá no backup. E ontem, 8h30 da noite, quando a gente tem aquelas frases célebres, né? Quem aqui gerencia rede de grande porte? Tem gestão, um órgão que tenha várias camadas de segurança. Ontem, 8h30 da noite, eu recebi um WhatsApp de uma empresa que eu dou consultoria também nessa área de segurança, dizendo que o nosso portal estava sob ataque. E já estava sob ataque, a ferramenta já tinha identificado, já tinha bloqueado, já tinha repassado toda a informação para o nosso Security Officer. E o cara, que para mim é um dos melhores que eu já vi até hoje, ele estava brincando com o hacker. Ele estava do lado de cá narrando para a gente, agora ele tentou fazer tal coisa. E a gente foi acompanhando lá a desenvoltura. E o que ele falou aqui é muito interessante, porque a gente já vivenciou isso na prática. Quando você tem um backup, antigamente a gente tinha medo de não ter backup. Quem aqui nunca pegou uma fita DAT com medo daquela coisa não rodar quando a gente precisasse? Esse é o medo maior. Só que, com o passar do tempo, a tecnologia evoluiu, e a gente agora tem os storages, e os storages são fantásticos, fazem tudo por a gente.
Às vezes eles falham, mas até neles tem redundância, é fantástico. Mas como você disse, o atacante, primeiro ele vai inserindo dados que vão escalando as barreiras de segurança até avançar a segurança máxima, que é o backup. E na hora que ele chega no backup, que ele tem certeza que ele está lá dentro, que o arquivo que ele contaminou para avisar para ele que chegou no backup está lá dentro, é a hora que ele faz o ataque de dentro para fora. E nessa hora não tem sono no mundo, como você disse. É a hora que o telefone toca, vai subindo do nível de chão de fábrica até a diretoria e é muito rápido. E é nessa hora que a gente lembra que a gente devia ter todas essas camadas de segurança, inclusive essa última que você disse, ter o dado isolado, fora, o meu dado mesmo isolado fora da rede. A joia da coroa. A joia da coroa, como você chamou. Obrigado, Sandro. Só um parêntese. Manda Ele lá. comentou sobre o backup, né? Esse aqui é uma linha de produto que é para backup, para armazenar o dado do backup, e ele tem características de análise de comportamento para identificar o ataque de ransomware, e ele vai identificar se o dado está contaminado. Então, a Huawei tem um dispositivo para receber o dado para backup, que ele tem as técnicas, tem as funcionalidades para identificar se aquilo está contaminado ou não. Ou seja, nós não estamos falando de venda de produto, nós estamos falando de venda de sossego para a gente. Sandro, obrigado. Pessoal, Obrigado, pessoal. Nosso coffee break está servido. Por favor, estamos aqui de volta hoje, novamente, às 14 horas.